Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo. Estou retomando com a nossa aula número 3 do nosso módulo introdutório do NEPSE. A aula de hoje vai ser sobre os operadores de atribuição, que foi um tema que acabou sendo citado indiretamente na aula passada dos operadores matemáticos, até porque não tem como você usar valores sem você atribuir para uma variável previamente. Essa aqui é uma aula um pouquinho mais simples de entender, porque os operadores de atribuição como um todo, eles são bem mais simples de entender. O que são esses operadores de atribuição? Como eu coloquei aqui no comentarinho, que eles são simples de entender, a função principal deles, basicamente, é atribuir valores para variáveis. A gente tem ao todo 11 operadores de atribuição, e tem uma diferenciaçãozinha deles. Um deles é o mais simples, que ele serve exatamente para atribuir um valor para uma variável, e é sempre um valor que, quando você atribuir, ele vai atualizar a variável. E os operadores que utilizam um valor que já está salvo naquela variável e realizam alguma operação com ele. Vai ficar mais fácil de entender isso que eu acabei de falar. Mas, por exemplo, aqui no caso dessa linha de código aqui. O nosso operador mais simples é o símbolo do igual, o igual sozinho. Eu estou atribuindo para a nossa variável valor o valor 10. E na linha de baixo eu tenho um operador de atribuição um pouquinho mais complexo, que é o mais igual. O que ele faz aqui? Ele faz a mesma coisa que essa linha. Valor é igual a valor mais 5. Ele pega o valor que já está salvo aqui na variável e soma com 5. Ou seja, ele faz 10 mais 5 e o resultado passa a valer 15. Esses aqui são os nossos operadores existentes de atribuição. O igual, o mais igual, o menos igual, vezes igual, dividido igual, módulo igual. E tem alguns operadores que não vão ser abordados nessa aula por conta que são posteriormente em outro vídeo, que são os operadores bit a bit com os operadores de atribuição. Mas a lógica é a mesma. Para cada um aqui, eu peguei esse print do W3 Schools, se vocês quiserem consultar. Tem os exemplos de uso e o same as, que é a mesma coisa que essa expressão. Então, toda vez que você vê dessa forma aqui, seria a mesma coisa de escrever dessa forma aqui. Então, x menos igual a 3 é igual a x igual a x menos 3. X vezes igual a 3 é a mesma coisa que dizer x igual a x vezes 3. É só uma maneira mais simplificada de escrever. Começando agora com o nosso operador igual, ele é o mais simples de todos, ele atribui um valor a uma variável. Coloquei alguns exemplos aqui para a gente entender. Int número é igual a 10. Estou atribuindo o valor 10 para a variável número. Char letra igual a A. Estou atribuindo a letra A para a variável letra. Coloquei aqui um exemplo também que não é só valores simples, assim, valores diretos que você consegue atribuir. Você pode atribuir o valor de uma outra variável para a variável que eu estou utilizando. Por exemplo, aqui eu estou com a variável letra 2. Eu estou atribuindo para ela o valor da variável letra. Ou seja, tanto minha variável letra como minha variável letra 2 vão valer a letra A. No exemplo de baixo tem algo parecido. Eu tenho um float x que vale 5 e um float y que recebeu e foi atribuído a ele o valor de x. E aqui embaixo o x ele é atualizado, ele é atribuído para ele um valor 10. Então, aqui nessa linha, nessa terceira linha aqui do x igual a 10, o meu x está valendo 10 e meu y continua valendo 5. Essa linha de código eu coloquei para exemplificar aquele movimento que o nosso código sempre tem, que é de cima para baixo. O nosso código começa aqui em cima e ele vai para baixo, ele segue a ordem. Então aqui na ordem, a minha variável y recebeu o valor de x quando o x não tinha sido atualizado ainda. Isso aqui é um pequeno detalhe que vai ser útil mais para frente na aula de referência e ponteiros, que vai ter um detalhezinho que tem como você
fazer duas variáveis terem o mesmo valor sempre. Então aqui o float x recebeu 5, foi atribuído para ele o valor 5. O nosso float y foi atribuído para ele o valor de x, que naquele momento valia 5. Então x vale 5, y vale 5. E posteriormente aqui a gente tem a variável x sendo atualizada para valer 10. Esse aqui é uma pequena observação para os próximos slides, porque só alguns que terão uma explicação muito complexa. Muito complexa não, mas muito detalhada. Toda vez que eu tenho um operador matemático ou um outro operador, seja de bit a bit, com símbolo de atribuição, isso aqui é uma maneira simplificada, ou seja, esse operador aqui é uma simplificação da expressão resultado é igual a resultado vezes 3. Toda vez que você tiver, significa que o resultado será atualizado. O valor dessa variável resultado será atualizado. Será atribuído para ele o valor que já tem salvo na variável resultado vezes 3, ou seja, o valor que já tem salvo naquela variável com alguma operação usando um outro valor. Nesse caso, a operação de multiplicação e usando o valor 3. Com os exemplos fica muito mais fácil de entender. Por exemplo, aqui eu tenho a variável resultado que recebeu o valor 10. Se eu faço resultado mais igual a 5, eu estou pegando o nosso valor resultado, estou atualizando essa variável usando o valor que já tinha salvo lá. Então, é a mesma coisa de fazer. Resultado é igual a resultado mais 5. Eu usei o valor que eu já tinha aqui na variável resultado, que era 10. Então, o resultado vale 10 mais 5, ou seja, passa a valer 15. Novamente, como você pode ver, você pode usar igual no atribuidor, no operador de atribuição mais simples. Você pode usar com outras variáveis também. Aqui tem dois exemplos diferentes, mas é quase a mesma coisa. Eu tenho o resultado valendo 10, eu estou falando que resultado mais igual a resultado. Isso aqui seria o equivalente a fazer essa linha aqui. Apesar de que isso daqui é um pouquinho feio, né, se você for ver bem dessa forma, mas eu estou fazendo resultado é igual a resultado mais o resultado. Ou seja, eu estou pegando a variável resultado, eu estou usando o valor que está salvo nela e estou somando com esse mesmo valor. Então, eu estou fazendo 10 mais 10. Aqui embaixo, com uma outra variável, fica um pouquinho mais claro de entender. Eu estou pegando a variável número, eu estou atribuindo para ela o valor dela mesma mais o valor da variável valor. Seria o equivalente a fazer isso daqui. A variável número é igual ao valor que já está salvo na variável número, mais o valor que está salvo na variável valor. Ou seja, 10 mais 5. Aqui com um exemplo um pouquinho mais do nosso cotidiano. Eu tenho um salário e eu tenho lá no meu cartão da minha conta do banco, um débito automático que acontece todo mês. Eu recebi meu salário na minha conta e já deu um débito automático. O que acontece com o meu salário? Eu vou perder ele inteiro? Não. Eu vou atualizar para o valor do débito automático? Também não. Eu quero pegar o meu salário que eu tinha antes e subtrair do débito automático. Então, exatamente isso aqui, salário menos igual o débito automático, que é a mesma coisa de fazer o salário que eu tinha, o valor que eu tinha, menos o débito automático, e salvar na minha variável salário. Exemplo com operador de vezes igual. Eu tenho um empréstimo e eu tenho uma taxa de juros. Para quem já pesquisou aqui, mais ou menos isso aqui é uma ideiazinha de juros simples. Vamos supor que todo mês o valor do meu empréstimo ele é aplicado a uma taxa de juros de 10%. Então, nesse caso aqui, eu faço empréstimo vezes igual a taxa de juros, para aumentar esses 10%. Seria o equivalente a fazer empréstimo é igual a empréstimo vezes taxa de juros. Isso aqui vai passar a valer 55 mil. Temos também o operador dividido igual. Lembrando, para quem viu a aula de operadores matemáticos, a divisão ela tem aqueles detalhezinhos. Se for divisão de inteiros, o resultado é inteiro. E também tem um detalhe que a variável inteiro não recebe números decimais.
O resultado dessa conta aqui é 12, porque tanto é uma divisão de inteiros, como a variável int não vai assumir o valor 12,5, então vai ficar com o valor 12. Isso daqui é a mesma coisa de fazer total de litros é igual ao total de litros dividido por 4, com essa expressão aqui. Também temos como operador de módulo, horário é igual a 15, horário módulo igual a 2. O horário vai passar a valer 1 porque é o resto da divisão de 15 por 2. Não é só de maneiras mais simples assim, por exemplo, com números ou variáveis. Você pode usar expressões mais complexas. Por exemplo, aqui eu tenho um salário e eu tenho um desconto do imposto de renda. Eu posso fazer que o meu salário ele vai ser subtraído, o valor que eu já tenho no meu salário, eu quero subtrair ele dessa expressão aqui grandona, que é salário vezes o desconto do imposto de renda. Toda essa expressão gigantesca é uma simplificação de fazer isso daqui, ó. Salário é igual ao salário menos aí a conta que a gente definiu aqui em cima, que seria 5.300 menos 5.300 vezes 5. 5.035, o resultado. Bom, esses operadores aqui de atribuição, eles sempre têm essa função de atualizar o valor que está salvo naquela variável. Quando a gente tem o operador simples, retomando, ele atualiza o valor da variável direto com esse valor aqui, ou seja, atribui os 5.300 para a variável salário. E quando eu tenho algum outro operador, seja mais, menos, dividido, multiplicação, módulo, o bit a bit e, bit a bit or, bit a bit shor, o de deslocamento para a esquerda, deslocamento para a direita, independente do operador. Quando você tem esse operadorzinho junto do operador simples de atribuição, significa que eu vou utilizar o valor que eu já tenho naquela variável junto de alguma operação. Que são os exemplos aqui que a gente passou. Usa o valor da variável empréstimo junto com uma operação de multiplicação da taxa de juros. Coloquei alguns exemplos aqui, uns exercícios, perdão, para a gente treinar. Eu vou deixar aqui um tempinho antes de mudar para nossa ideia, para quem quiser. Bom, agora resolvendo aqui os exercícios, para quem pausou para tentar resolver, começando com o primeiro exercício. Está falando para simular um caixa eletrônico. Ele quer que receba um valor e salve na variável saldo. Então, eu tenho uma variável saldo, quer que o meu usuário digite esse saldo. Vou até colocar uma mensagem para ficar mais bonito. Digite o saldo. Após isso, ele quer que receba o valor de saque e retire do saldo. Então, digite um valor para sacar. Colocar o flush, para garantir que vai imprimir. Falta a variável saque. E eu vou ter uma variável de depósito também. Aqui eu quero que receba o valor do saque e subtraia do nosso saldo. Exatamente como funciona no sistema bancário. Então, eu tenho que pegar o meu saldo e eu tenho que atualizar ele, que seria o equivalente a fazer isso. Eu tenho meu saldo, eu quero usar o valor que eu tenho no meu saldo já atualmente, ou seja, eu quero o valor que tenho lá na minha conta e eu quero subtrair ele do valor do saque. E isso daí atualizar o valor da nossa variável de saldo. Como vocês podem ter visto nos slides anteriores, na explicação, isso daqui é o equivalente à forma simplificada de menos igual.
digite um valor para depositar. Agora a parte do depósito. Como é um depósito, eu quero pegar o nosso valor do saldo que eu tenho atualmente e eu quero acrescentar o valor do depósito. Ou seja, se eu tenho R$ 500 na minha conta e eu estou depositando R$ 300, eu não vou ficar com R$ 500. Eu também não vou ficar com R$ 300, que é o valor que eu estou depositando. Eu vou ficar com R$ 800. Seria o equivalente a fazer isso, os 500 mais os 300. Que, se você prestou atenção, seria o mais igual. Agora, vamos imprimir o nosso saldo final. Com a mensagem aqui, saldo final. Vou aproveitar e eu vou colocar aqui o nosso saldo após saque, só para mostrar o jeito que vai evoluindo o nosso saldo. E o nosso saldo inicial também. Vamos executar o nosso código. Meu saldo inicial é de R$ 3.000. Eu vou sacar R$ 1.000. Saldo após o saque é de 2.000 e eu vou depositar 560. 2.560. Bom, resolvendo agora o segundo exercício, ele fala para ler um número inteiro total e atualizar esse total somando a ele o dobro do seu valor. Então, eu tenho o valor total, quero que meu usuário digite, então digite um valor. E ele quer atualizar da seguinte forma, que é, pega esse valor do total e soma a ele o dobro desse valor, ou seja, o dobro é vezes 2. Quer fazer essa operação, que o valor total pegue o valor dele mesmo e some com o seu dobro. Ou seja, se eu digitar 4, eu quero somar 4 com mais 8. Isso daqui dá para a gente simplificar, simplesmente tirando aqui e fazendo mais igual. E eu prefiro colocar entre parênteses assim, porque eu acho que fica um pouquinho mais visível, mas sem os parênteses funcionaria também. Então, o valor total após a soma por exemplo, 4 daria o 12, que é 4 mais 8. Para o terceiro exercício, ele está pedindo para a gente ler o número real do salário e ler um percentual de desconto. Aqui pode-se considerar o percentual de desconto, no caso, 10 para representar 10%, 30 para representar 30%, e usando os operadores de atribuição para aplicar o desconto. Então, tem um salário e um desconto. Clique aqui o nosso usuário, digite o seu salário, e que aqui o usuário digite o percentual de desconto. Agora a gente quer atualizar o salário, que seria o equivalente a fazer o salário menos o desconto do salário. A forma da gente calcular o quanto que esse desconto representa é assim, ou seja, pega o salário e multiplica pelo desconto, que seria tipo 5%. Só que aqui o nosso desconto, ele está nessa forma aqui, valendo 10. Então a gente tem que converter isso para representar os 10%, que nada mais é do que 0,1. Então, para converter para porcento, significa dividir por 100. Então, eu posso pegar esse desconto aqui e dividir por 100. Porque vai resolver esses parênteses mais interno e depois resolver esse parênteses aqui.
Só que, como você vê, eu estou fazendo da forma mais complexa, da forma menos simplificada. A forma mais simplificada seria com menos igual. Ou seja, eu só ocultei aquele salário lá. Esse desconto dividido por 100 eu também poderia ter feito ele aqui em cima, fazendo dividido por igual por 100. Tanto faz, é do jeito que você preferir. Eu acredito que dessa forma fica um pouquinho mais visível, mas agora a gente vai imprimir o salário após o desconto. 2 pontos. Então, eu recebo R$ 3.000 e um percentual de desconto de 20. Subtrai 20%, seria R$ 600, passando a ser a 2.400. Funcionou exatamente do jeito que a gente estava esperando os 3 exercícios. Essa aula aqui de operadores de atribuição ela é um pouquinho mais simples, um pouquinho mais rápida, porque não tem muito bem não tem muito detalhe assim. Tipo, o que é importante você entender é que o igualzinho simples, ele pega o valor e atribui diretamente. Ou seja, eu estou falando literalmente que o meu desconto é igual a 1.000. Ou seja, o valor que tem naquela variável é igual a 1.000. Estou atribuindo para aquela variável o valor 1.000. E quando você tem alguma outra operação junto, significa que eu vou pegar o valor que já tem armazenado naquela variável, que eu vou atualizar aquela variável usando o valor que já tem salvo nela, que é o exemplo aqui, ó, que isso daqui era o salário, usava o próprio valor do salário com alguma operação. Ou seja, aqui eu tenho uma operação de subtração e eu subtraio de toda uma expressão grande aqui. Nos outros exemplos era um pouquinho mais simples. Por exemplo, aqui eu pegava o valor de depósito e somava ao valor que já tinha salvo na variável de saldo e atualizava a variável saldo com isso. Bom, caso tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica, só deixar nos comentários e até a próxima aula que seria sobre os operadores relacionais e lógicos.